A Selic subiu mais uma vez. O que isso pode impactar nos meus investimentos? Bom, eu sou o Thiago Valencio do canal O Assessor e especialista em investimentos, análise financeira, valuation e derivativo, e vou explicar tudo para você o que pode acontecer, o que vai acontecer nos seus investimentos. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe, comente e nos ajude a crescer e a levar informação à população. Bom, tem alguns impactos que podem acontecer. Depende muito de como está os seus investimentos, de como está a sua carteira. Lembrando que quando a gente fala de investimento, não é simplesmente um investimento, mas sim uma carteira de investimentos. Vários investimentos, não um único investimento. Tá? Quando a gente fala de renda fixa, nós temos três tipos de indexadores. Pós-fixado, que é em juros, pré-fixado, que é uma taxa pré-determinada já na contratação, e IPCA+, que é a inflação do período, mais uma taxa pré-fixada, pré-determinada. Então, a alta da Selic, o que pode impactar? Tá? E pensando que esses três indexadores não seguem exatamente o que a Selic está, não segue exatamente a alta ou a baixa da Selic. Esses dois, pré-fixado e IPCA+, eles são precificados pelo DI Futuro, taxa de juros de longo prazo do Brasil, que é cotada em bolsa, que é comprada e vendida pelos investidores, ou também que é especulada ou utilizada como proteção, enfim, DI Futuro que precifica pré-fixado e IPCA+. A Selic, sim, o pós-fixado, porque, vamos lá, vamos por partes. Pós-fixado, é quando você investe num CDB, LCI, LCA, que são emitidos por instituições financeiras, ou CRI, CRA e debênture, que são emitidos por corporações, JBS, Raizen, por empresas, ou Tesouro, no caso Tesouro Selic. Então o Tesouro, quando a gente fala em Selic, a Selic subiu, o que vai impactar nos meus investimentos? Se você tem um investimento no Tesouro Selic, ou num CDB, ou num LCI, ou num LCA, ou num CRI, ou num CRA, ou numa debênture indexada ao CDI, porque vamos lá, CDI e Selic são iguais. O que é a Selic, o CDI também é. CDI é a cópia da Selic. A partir de 1º de outubro de 2018, o CDI passou a ser a cópia da Selic. Então, se a Selic sobe, o CDI sobe, porém com uma diferença. A meta Selic, a meta é estipulada pelo cupom. Então, 12,25 é a meta. Por exemplo, o CDI vai ser 0,1 abaixo, porque ele é a cópia da taxa Selic, não da meta Selic. A taxa Selic, a taxa negociada, a taxa Selic vem da negociação interbancária, ok? Interbancária, que é a Selic overnight. Então, quando um banco fecha no vermelho, ele não pode fechar no vermelho, no dia saiu mais recursos do que entrou, ele tem que emprestar dinheiro de outro banco, certo? Ao emprestar dinheiro de outro banco, ele fica no azul, mas ele tem que dar garantias ao outro banco. Ele dá títulos do Tesouro, títulos públicos. Esses títulos ficam custodiados onde? Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic. Então, é uma garantia. Então, essa taxa negociada entre os bancos, ela é 0,1% menor do que a meta Selic. Então, se a meta Selic é 12,25, a taxa Selic vai ser 12,15. Lá no site do Banco Central, tem lá todas as taxas negociadas. E automaticamente o CDI é a cópia da Selic, ok? Isso é ponto. Então, todos os investimentos indexados ao CDI, eles vão render o mesmo que a Selic, que a taxa Selic. Então, no momento em que o Banco Central sobe a taxa Selic, ele subiu 1%, então foi para 13,25, a meta, né? Então seus investimentos vão render a taxa ali, o CDI, 13,15, tá? Se for 100% do CDI, no caso os títulos corporativos de emissão de instituição financeira, se for o Selic, é o Tesouro Selic, quando ele sobe, o seu investimento que estava rendendo 12 e 15% ao ano, ele passa a render 13,15% ao ano. Esse é o impacto nos títulos pós-fixados, nos títulos indexados aos juros, Selic ou CDI. Então,
Se a Selic caiu para 10. O seu de repente o Banco Central fez uma loucura, cortou de 13,25 para 10. Não vai fazer, nunca. Seu investimento que estava rendendo 13,25 passa a render 10%. Esse é o impacto nos pós-fixados. No pré-fixado é diferente. Pré-fixado e IPCA+, que tem uma parte pré-fixada, é diferente. Por quê? Porque ele não é impactado na hora da mudança da Selic. Ele é impactado pelo DI futuro e ele é impactado diariamente. Ele sofre a chamada marcação a mercado. Por quê? Porque os investidores, sabendo que, com base em dados, em ações do governo, né, eles sabem que a inflação vai ficar descontrolada, a inflação vai subir. Para subir a inflação, o que o governo tem que fazer? Subir a Selic. E ele acompanhando o Copom, acompanhando as atas do Copom, tudo certinho, mercado, ele sabe que o Banco Central vai subir a taxa de juros. Então o que ele faz? O DI Futuro tem o DI Futuro 2025, 26, 27, 28, 29, 30, né? Você tem os contratos que você compra e vende. Eles vão lá e compram esse contrato antecipando, porque o mercado antecipa tudo. Ele não vai esperar chegar no preço que vai estar a Selic para comprar. Não, então ele antecipa, ele compra esse DI Futuro e esse DI Futuro sobe. Então o DI Futuro já subiu demais, ó, tá aqui, ó, o gráfico do DI Futuro. Esse é o DI Futuro. Olha o quanto que ele vem subindo desde a pandemia, porque na pandemia o governo reduziu a Selic, automaticamente o DI também foi caindo. Sabendo que que a inflação estava descontrolada por conta da injeção de recursos na economia, né, da política monetária expansionista que todos os bancos centrais tiveram que fazer no mundo todo para estimular a economia por conta do Covid. Você tinha empresas fechadas, você tinha uma oferta aqui, e você estimulou a demanda, injetando recursos na economia, a inflação no mundo inteiro explodiu. Por quê? Você tinha muito mais demanda do que oferta, ok? A inflação subiu, a taxa de juros, Selic, é uma das ferramentas monetárias, como falado aqui, para conter a inflação, e aí os investidores começaram a já comprar o DI Futuro se antecipando. Então, tanto a Selic quanto o DI Futuro vem subindo desde então. Olha aí como que está hoje o DI Futuro. E esse DI Futuro, por ser cotado diariamente, por ter essa volatilidade, ele impacta no preço dos pré-fixados IPCA+. Então, quando você olhar lá num dia, caramba, tem aqui um CDB pagando 17%. Esperou uns dias, você olhou lá, pô, o mesmo CDB estava pagando 17, agora ele está pagando 16. Passou outros dias, pô, o mesmo CDB ele estava pagando 16, agora ele está pagando 18%. E a Selic continua a mesma, porque quem está fazendo essa precificação é o DI Futuro. E ele precifica não só os CDBs, LC, LCA, CRI, CRA, debêntures, mas também o Tesouro pré-fixado, o Tesouro IPCA+. Teve dias que o DI Futuro explodiu tanto que foram interrompidas as negociações do Tesouro Direto, então em circuit break. Por quê? Porque subiu muito, os investidores estavam exigindo um retorno maior. Então o título do Tesouro, quando você investe no título do Tesouro, quando os bancos, os gringos compram o título público do governo, eles estão emprestando dinheiro para o governo. E o governo tem que remunerar eles. Se a taxa de juros subiu muito, o governo tem que pagar uma taxa maior ainda. Então o título pré-fixado sobe muito. Então essa cotação, ela não é só diária, mas é durante o dia também ocorre a cotação. Se você entrar no Tesouro, lá baixar, ó, isso aqui é um relatório. Isso aqui é um relatório da negociação diária, que você baixa lá no Tesouro. Então, no site do Tesouro Direto. Então eles são precificados diariamente. Vamos supor que você investiu um título pré-fixado pagando 17%. Vamos falar em Tesouro. Tesouro a 15% e investiu numa debenture a 17%. Porque o risco é maior, o retorno tem que ser maior também. Tá? Renda fixa é assim, quanto maior o risco, maior o retorno. Renda variável, quanto maior o risco, maior o retorno esperado, porque a renda variável você não tem retorno certo. E a renda fixa também é só retorno certo se você for até o final, falando em pré-fixado IPCA+. Por quê? Marcação ao mercado. Então, o título do governo, 15%. Você foi lá e comprou um pré-fixado do governo e um IPCA mais 7,5%. Passou um tempo, a taxa de juros subiu. Você vai olhar no seu investimento lá na sua corretora e você vai ver que está negativo. Você vai falar assim, como que a renda fixa não é 15% ao ano? Como que está negativo aqui? Ué, eu não tenho risco, é o título mais seguro, o risco soberano. Pois é a marcação ao mercado.
Se a taxa de juros sobe, seu título a mercado, ele se desvaloriza. Por quê? Porque hoje, quando você comprou, naquele dia, ele estava 15. Aí passou uns dias, o DI futuro subiu, o Tesouro Direto já está pagando 15,5, 16. Então, vale muito mais a pena para o investidor comprar na emissão primária, lá no Tesouro, quando o título é emitido uma vez. Quando você sai antes do vencimento, é a saída a mercado, é o mercado secundário. E aí, o seu título no mercado secundário, ele se desvaloriza. Porque para eu comprar seu título que está pagando 15, o seu PU, que é o preço unitário, que quando você compra um título do Tesouro, você paga um preço unitário, e esse é um assunto para uma outra aula, um outro vídeo, o seu preço unitário, ele se desvaloriza. Então você pagou, por exemplo, 500 no preço unitário para receber 1.000 lá no futuro, que o preço de um título pré-fixado do Tesouro, ele vale 1.000 no futuro, no vencimento, você vai ter que vender ele por 400, por exemplo. Então você perde se você sair ao mercado. O oposto é verdadeiro. Se a taxa de juros cai, se o DI futuro cai, depois que você comprou, você tem um ágio. Você vai olhar lá assim, pô, ele está pagando muito mais do que 15%. Teve ocasiões de governo Dilma que a pessoa ganhou um ágio de 60% na saída do governo Dilma para o governo Temer. Porque o governo Dilma, a Selic bateu também os mesmos níveis ali, 14,75, alguma coisa assim. E depois do governo Temer, a Selic despencou. Então, automaticamente o DI futuro estava alto. E o DI futuro hoje está no mesmo patamar do DI futuro do governo Dilma. Aqui, ó. E quando cai a taxa de juros, você tem um ágio. Se você sai antecipadamente, você tem um belo de um ganho. Mas isso só funciona para Tesouro e títulos corporativos. CRI, CRA e debênture. CDB, LC, LCE, esquece. Então, esse é o impacto da alta da Selic nos seus investimentos. E sobre o que eu falei do governo Dilma, da comparação das taxas de juros, do Tesouro, tem um vídeo aqui que eu fiz, assiste ele lá, fala sobre as atitudes que o governo está tomando hoje, são muito parecidas com o que a Dilma tomou, e isso sim pode gerar uma segunda crise aqui. Assistam lá, e antes de terminar, agradeço a atenção de vocês, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o nosso canal e nos ajude a crescer. Um grande abraço.